sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast. Meu nome é Andréa Mascarim, eu sou o CEO do Grupo Paradigma. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum episódio. E hoje já estamos em clima de Natal. Olha essa mesa que maravilhosa. Hatimisso, nossa apoiadora. Olha só, cada panetone, gente, para dar de presente para aquela pessoa especial, os biscoitinhos amanteigados e coloridos. Olha, presente perfeito para você dar para aquela pessoa que você ama muito agora, nesse final de ano. E olha essa mesa, os nossos doces, vamos provar com as nossas convidadas o panetone da Hashimitsu, temos também os doces. Gente, você pode fazer a sua sobremesa de Natal lá na Hashimitsu. Então, corre lá, conhece tudo que ela tem e agora ela também está no iFood, gente. Hashimiz chegando na nossa casa a hora que a gente quiser. Perfeito. Temos também a nossa apoiadora MB, Salão lá da Mel, em frente ao Preço Certo. As nossas convidadas hoje vão ganhar aí uma surpresa, um presente para ficar ainda mais linda nesse final de ano. E também Carmen Steph's Marília, lá com a Simone Maziero, na Avenida das Esmeraldas. Gente, vamos falar do episódio de hoje. Hoje vamos falar do Rotary Club e vamos falar também da parte dos jovens, que é o Interact. Temos aqui duas super convidadas que vão poder tirar toda a sua dúvida, tudo que você precisa saber para se juntar a nós e fazer parte desse clube Marília Pioneiro. Meninas, vamos lá. Norma, queria que você se apresentasse. Norma faz parte do Marília Pioneiro. Soraya também Olá. faz parte. Queria que vocês se apresentassem. Olá, meu nome é Norma, eu estou no grupo do Rotary Clube Marília Pioneiro, tem 7 anos, completei agora, dia 1º, e como a gente sempre diz, orgulho de pertencer, e dentro desse clube, é um clube que cada ano a gente ocupa um cargo diferente, e neste ano, nessa gestão, eu estou como coordenadora da comissão de DQA, que é Desenvolvimento do Quadro Associativo. Gente, a Norma tem muita coisa para falar para a gente. Norma conhece tudo de Rotary e nós vamos tirar todas as informações dela hoje. Soraya, Olá, tudo bem, Andréia? tudo bem? Eu sou a Soraya, eu estou completando 3 anos de Rotary Clube Pioneiros e eu sou coordenadora do programa do Interact. Isso, temos duas super mulheres aqui hoje. Vamos começar com a Norma, então. Norma, para quem está nos ouvindo, o que é o Rotary Club? Conta um pouquinho para a gente. O Rotary, ele é uma organização internacional. Ele está presente em quase 200 países. É uma organização onde voluntários se juntam para desenvolver projetos humanitários e, principalmente, para buscar ações que promovam a paz. Interessante. Então, nós já vamos começar a desvendar como que essa engrenagem funciona. Norma, ações que o Rotary faz, para quem está nos ouvindo. O Rotary desenvolve projetos e é muito interessante a maneira como é feito. Então, nós visitamos instituições, visitamos escolas, visitamos lares de idosos, a gente avalia a necessidade, avalia o que nós podemos fazer por eles, depois a gente estabelece, monta um projeto e nós desenvolvemos projetos que podem ajudar essa comunidade, tanto em benefícios materiais, como às vezes uma máquina de lavar, uma escrivaninha, são benefícios materiais, mas também ajudamos a comunidade, as instituições da comunidade a se organizarem. Nós também temos, como temos vários profissionais, cada profissional pode dar um pouquinho do seu conhecimento e organizar, ajudar a organizar aquela instituição, se for necessidade dela, sempre de acordo com a necessidade da instituição.
Olha só, gente, que coisa incrível, né. Projetos que o Marília Pioneiro fez, cita um pra gente aí que foi marcante. A nossa menina dos olhos, né, é o projeto de prótese ocular. Ele começou pequenininho, a intenção era colocar prótese ocular. O que que é a prótese ocular? É o olho, é o olhinho que falta para algumas pessoas, então ela teria aquela cavidade fechada, então é feita uma prótese em resina que imita perfeitamente o olho e aquilo é colocado na pessoa. Quando a pessoa coloca, além, né, da gente estar colocando um olho, a gente devolve para ela a autoestima. Começamos pequenininho, achamos que ia colocar aí 100 próteses, já passamos de 300 próteses. Que significa, né? Por isso é a nossa menina dos olhos. Nós já deixamos mais de 300 pessoas com a sua autoestima melhorada, elevada. Isso para nós realmente é um encantamento. E eu sei que vocês vão até, né, algum local, algum hospital para fazer esse trabalho. Já vi cenas de vocês acompanhando essas pessoas, cadastrando essas pessoas. Tem alguma história que marcou lá na prótese ocular, na hora do atendimento, que, assim, tocou muito o coração de vocês? Pessoalmente, quando a gente pensa em alguém que não tem um olho, a gente pensa normalmente, assim, em um adulto que perdeu por uma doença, perdeu por alguma questão ocupacional. O que me tocou bastante foi ver crianças pequenas que já não possuem um olho, ou por um acidente, ou por uma doença, mas era algo que eu não imaginava. Então, o que me toca bastante mesmo é isso, é chegar lá e ver uma criança precisando da prótese. Então, o alcance, acredito que não é só para quem recebeu a prótese, isso muda um pouquinho a nossa maneira de olhar para a vida, né? O quanto nós podemos, o nosso grupo pode contribuir com essa família, com essa criança, isso me toca bastante. E é assim, é muito fantástico, né, é um grupo que se junta para fazer o bem aí ao próximo e transformar tantas vidas, né, Norma? Sim, e ele transforma vidas através de projeto. Mas eu posso dizer para vocês que quando este grupo se une, ele transforma as nossas vidas até por estarmos juntos, até pelo fato de ter, como somos todos voluntários. Verdade. Pelo fato de sermos voluntários e nos encontrarmos em uma reunião, nós estamos ali numa mesma sintonia, numa mesma energia, e isso de alguma maneira carrega a pilha da gente. E é um grupo que aprende a ser família, então um ajuda o outro. Então é mão dupla. Nós estamos ali para fazer o bem, nós estamos ali para ajudar a comunidade, nosso olhar para a comunidade de Marília é muito grande mesmo, a gente se preocupa, mas ao mesmo tempo nós nos beneficiamos com a presença um dos outros. Eu tenho acompanhado, eu também faço parte desse clube, né, gente. Então, assim, o especial é o que a Norma falou, né, quando a gente se junta mesmo como família para fazer um projeto, né. Eu participei de alguns já, que nem o projeto da pizza. Então, assim, é uma coisa, assim, tão simples você fazer um projeto para vender pizzas, né, para ajudar alguma entidade, mas o momento de estar lá, separando essas pizzas, colocando lá nas caixas, separando lá ali por sabores, então assim, ali já é uma troca, né, Norma? Sim. Ali um depende do outro, ó, você faz isso, você faz aquilo, o outro atende, então assim, eu creio que a mágica está quando o projeto nasce, até a hora que ele é concluído, né? Sim. Porque a gente se junta realmente para transformar. Você sente isso também, Norma? Eu sinto, eu sinto. E a gente começa a conhecer as pessoas. Então a gente está ali, estamos numa ação, um ajuda o outro, e a gente já sabe que tem uma pessoinha que está ali que está mais Uhum. tristinha. A gente vai lá e já conversa com aquela pessoa. Ou nós também sabemos quem são os nossos companheiros do clube, então a gente já sabe que podemos chegar lá e falar um pouquinho de alguma coisa que está angustiando a gente. Então, assim, como você falou, é um momento mágico. Só estando junto para a gente perceber o quanto isso realmente transforma a nossa vida, a dos nossos companheiros e o nosso objetivo maior, transformar a nossa comunidade.
E eu sei que também teve um projeto que foi feito lá no Ceforte, que a Sim, Soraya ajudou a coordenar, né, Soraya? sim, sim. E esse eu não pude estar presente, mas eu pude estar acompanhando o projeto de separar as roupas para doação. Então, assim, conta detalhes pra gente. Como que foi aquela troca entre vocês? Porque eu vi vocês ali juntas, né? E de ver eu fiquei emocionada. Imagino vocês que estavam lá. Como que foi isso, Soraya? Conta pra gente. Sim. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que desde que eu entrei no Rotary, a minha vida mudou completamente. Nós passamos a ter um olhar diferenciado em relação ao outro, aonde o Rotary ele não rotula as pessoas. Todos nós somos iguais. Independentemente, da classe social, da sua profissão. Então, assim, existe um acolhimento, existe um respeito e, principalmente, um olhar solidário, não é, Norma? E nós tínhamos pensado num bazar já há algum tempo, há um bom tempo, e a Sandra Paula guardava essas roupas. Quando nós percebemos, nós tínhamos mais de 50 caixas de Nossa. roupas seminovas e nós tínhamos que fazer essa triagem de roupas. E foi uma emoção, porque estávamos em 4, 5 pessoas para separar as roupas até então, mas eram tantas caixas que todo o Rotary se mobilizou, todo, sem exceção, no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, e se tornou um companheirismo, onde nós nos divertimos muito. Vocês estavam Fizemos fazendo ação, mas estavam ação, vivendo aquilo, né? sim, fizemos toda a separação de roupas por tamanho, para onde iriam cada uma das caixas, né, depois de separadas. E olha que incrível, as pessoas que foram beneficiadas, você não imagina a alegria que elas tiveram. Inclusive, desta ação do Rotary, gerou uma outra ação. O Projeto Guri, se eu não me engano, ficou com 8 caixas de roupa. Olha, que bom. E só dessa ação do Rotary, dessa movimentação do separar, os nossos vídeos, uma brincando com a outra, uma rindo, porque às vezes tinha uma que se estressava, que a roupa estava suja, e que o que nós vamos fazer? Não, uma lavanderia se mobilizou e lavou essas roupas. Rotary é isso, gente. Lavou essas roupas antes de entregar. E foi uma ação que vai ser inesquecível. Você não pôde estar, mas a Lucilene estava presente o tempo todo. Ela ficou os 3 períodos. Dona Celina, 8 dias. E olha, é uma ação que ficou na história. né? Foi muito emocionante. Sim, Eu foi, acompanhei foi. vocês até tarde da noite ali, né? E assim, quando a gente faz o bem, a gente não tem cansaço, Não. né? A gente se refaz rápido, porque precisa entregar aquele trabalho. E o Rotary é isso. Eu queria que vocês que estão aí nos ouvindo sentissem como que é participar de um grupo que visa fazer projetos para outras pessoas. Isso é assim, é muito incrível. Isso tem uma magia diferente. E aí você que está aí começando o ano, pensando o que eu posso fazer para participar de um grupo como esse, vamos deixar hoje para você se inscrever, mandar um contatinho para nós, a gente vai ligar. E Norma, as nossas reuniões, fala um pouquinho. As nossas reuniões se dão às segundas-feiras, às 20 horas. Nós ocupamos uma sala no Hotel Sun Valley. Isso já vai fazer 30 anos, né? Então, Gente, em abril, 30
anos, um grupo agindo junto, né? É uma coisa assim muito séria, é uma coisa que veio para ficar e ele se renova. Hoje o marido é pioneiro, ele tem assim diversas idades, né, Norma? Sim, Então nós temos as pessoas mais jovens, temos algumas que já estão lá há 5, 10 anos, e temos pessoas que estão lá há 30 anos. Então, assim, a gente se mistura nas ideias, né? E por quê? Junto a gente fica mais forte e a gente consegue fazer mais e mais longe. É isso, é né? isso. E sabe, André, nós estamos falando aqui do pioneiro, que é um pontinho dentro de uma estrutura. Então, assim, se as pessoas estão querendo saber o que que é um Rotary, você imagina estar presente em quase 200 países. Nossa, Então, como é que faz? Tantos países, como é que organiza uma estrutura dessa, né? Já temos mais de 100 anos, então nós estamos aí desde 1905, então é uma organização já muito bem estruturada. Então, pensa assim, para poder organizar tudo isso, nós tivemos que ser dividido em zonas. Então, 220 países, dividiram na média de 30 zonas. Essas zonas são subdivididas em distritos. Cada distrito desse tem um número X de clubes. O nosso distrito é o distrito 4510. Estamos em 69 clubes que pertencem a esse distrito. Então, assim, imagina, nós somos um grãozinho de areia e temos toda essa felicidade, toda. Vocês imaginam o que que é essa quantidade de rotarianos espalhados pelo mundo, fazendo o bem e buscando a paz? Você imagina a grandiosidade dessa instituição e a credibilidade que ele essa instituição passa, tem? sim, sim. Quando a gente fala em Rotary, né, as pessoas têm essa percepção, é algo sério, né? E eu Sim. sinto isso quando eu falo para as pessoas. Mas hoje nós não viemos falar só do Rotary, nós viemos falar também de um grupo de jovens, de uma comissão aí de jovens que pertence ao Rotary Clube. E aí nós trouxemos a Soraya, né, que ela faz parte da comissão dos jovens, ela é coordenadora, e ela vai falar um pouquinho para a gente o que é o Interact, né? É um movimento de jovens dentro do Rotary. Soraya, para quem está nos ouvindo, explica um pouquinho para a gente como funciona isso. Como eu disse, eu sou coordenadora do programa Interact. É um programa do Rotary, onde todo jovem de 12 a 18 anos ele pode participar. A primeira função é trabalhar o respeito e a igualdade entre esses jovens. A maneira de falar, a maneira de conduzir, como preparar um projeto e o que é mais importante, eles preparam as ações. E nós, rotarianos, apenas direcionamos de uma forma que eles possam acreditar que são capazes. E são capazes. Sim. Eles já auxiliaram na campanha da polio, Olha, né? interessante. O programa de mobilidade, eles estão ajudando a divulgar. Nós tivemos um projeto muito interessante há pouco, que foi a Hamburgada, que inclusive foi a Andrea que promoveu, nos ajudou a promover. E assim, eles puseram a mão na massa de uma forma muito bonita. Ali a gente já trabalhou eles em equipe, né, Soraya? Sim. O que é trabalhar em equipe, para que serve aquele projeto, o que vamos receber de benefício. E agora eles estão trabalhando também sobre a arrecadação daquelas cartelinhas de remédio, para não poluir o meio ambiente. Olha que interessante. Então, eles recolhem nas residências, eles vão até os postos de saúde e solicitam essas cartelinhas vazias e destinam para o lugar próprio. E é incrível como esses jovens eles são capazes.
e frequentam. Sim. Isso é muito interessante, que eles vêm e vêm com uma gana, com uma vontade de aprender, e eles querem sugerir, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas assim, o mais importante é a união entre eles. Por quê? Eles não vão ser, não vão fazer parte só desse programa. O nosso intuito é que eles cresçam com esse respeito, Caminho, né? caminhem, e sejam rotarianos e percebam realmente o sentido da solidariedade, do que é ajudar o próximo, o respeito e o olhar ao próximo. E qual que é a faixa etária, Soraya, que alguém pode, para entrar no Interact precisa ter? Todo jovem de 12 a 18 anos vai ser muito bem-vindo. E a dúvida que muitas vezes surge, precisa pagar para fazer parte do Interact? Não, não precisa pagar. Os pais precisam saber que ele vai frequentar o Interact. Sim. Por isso, nós sempre conhecemos os pais, convidamos esses pais também para algumas reuniões, alguns encontros, que é de extrema importância. Sim. Os pais precisam saber o que eles estão fazendo. Os pais também precisam participar. Tendo boa vontade, os pais aprovando, é só vir. Não importa de onde você vem. Se você tiver vontade de ajudar, venha para o Interact. E aí, como que faz para entrar no Interact? Sim, nós vamos deixar uma QR Code. QR Code aqui, né, no podcast, para vocês procurarem. É só clicar no podcast. Ou também temos a reunião toda segunda-feira no Hotel Sun Valley, a partir das 20 horas. Às vezes tem algum jovem que queira participar, pode ir lá me procurar. Eu estou lá toda segunda-feira às 20 horas. Sabe uma coisa que eu acho importante? Que é bom a gente dizer para os pais. Sim. É que o Rotary, por ser essa estrutura bem organizada, ele tem treinamentos. Uma das grandes preocupações que o Rotary tem com os jovens, então é um programa de Rotary, o Rotary abraça esses jovens, mas uma das grandes preocupações é oferecer segurança. Nós temos treinamentos para Sim. aprender a lidar com esses jovens, nós temos treinamentos para segurança. Sim. Então, para evitar um assédio, para evitar um constrangimento, para evitar. Nós trabalhamos com isso, então nós adultos somos treinados para que a gente possa dar essa garantia de que os jovens, estando conosco, eles realmente estão num ambiente protegido, né, onde eles serão estimulados a serem aí futuros líderes, a fazerem ações comunitárias para a vida deles. Mas essa segurança eu acho muito importante que os pais saibam. Sim. Porque realmente é treinamento, nós somos treinados, é uma linguagem única entre todos os Rotary Clubes do mundo, não só do Brasil. Perfeito. E Soraya, no dia a dia, o que o Interact faz? Quantas vezes esses jovens se reúnem para criar os seus projetos? Como que funciona isso? Esses jovens, eles se reúnem uma vez por mês. É sempre o primeiro sábado de cada mês. E aí tomamos um café gostoso, falamos sobre os futuros projetos e colocamos em prática. A cada 15 dias existe uma conversa online ou pessoalmente para ver como está o andar da carruagem. E eles participam. Isso é muito interessante. É motivador. É incrível ver esses jovens trabalhando. Porque se eles estiverem em casa, onde eles estão? No celular, no computador. Nós tivemos uma reunião também que foi muito gostosa, um encontro entre os pais e esses jovens, onde os jovens precisariam cozinhar para esses pais. Olha que incrível, gente. Foi uma ação tão bonita que a maioria desses pais não imaginavam o que era um projeto. Sabiam que o filho estaria ali, mas eles não imaginavam a grandiosidade desse projeto.
E eles estão mostrando o quanto são capazes. Eu acho que a gente põe o jovem para ser jovem, não é isso? É. Eu vejo dessa forma, porque quando eles estão lá em casa, no quarto deles, às vezes trancados, no seu mundinho, quando você traz eles para isso, o que que acontece? Eles são jovens nesse momento, Sim. né? E eu lembro, Soraya, de um dos projetos que a gente falou muito sobre sonhos com Sonhos. eles, né? Foi uma coisa assim que me tocou muito, porque os jovens, assim, nós estávamos numa chácara e eles puderam relatar os seus sonhos, puderam andar nesse local, Sim. refletir, falar do que eles, assim, pensavam para o futuro deles. Então, assim, é a magia, porque naquele momento, eu vi dessa forma, eles estavam olhando para eles, Sim. para a vida deles, e o que que eles estavam pensando para 2, 5 anos à frente. Você lembra desse Lembro. relato? O que que você Lembro. pode comentar para a gente? Foi uma dinâmica que nós fizemos com eles, porque raramente as pessoas param para ouvi-los, Sim, principalmente por serem muito jovens. E a grande maioria, eu quero ser médico para estar auxiliando, porque eles participam, às vezes, eles ficam sabendo da prótese ocular, eles ficam sabendo do programa, né, de acessibilidade, né, Norma? Mobilidade Mobilidade para todos. Teve uma jovem que disse: Eu quero ser pediatra. olha que incrível, né? Por quê? Porque ela diz assim: Eu quero ajudar todas as crianças recém-nascidas que não têm condições financeiras. Aliás, né, Soraya, a palavra que mais apareceu foi quero ajudar. Quero ajudar o tempo todo. E nós fizemos uma corrente, literalmente, nessa dinâmica. Nós unimos todos esses sonhos. E o intuito é ver daqui a um ano abrir esses sonhos, Sim. né? Abrir essa corrente para ver. Consegui realizar? Não consegui realizar? Estou no caminho? Porque alguns jovens têm quase 18 anos também. E eles interagem muito bem com os de 12, porque o objetivo é o mesmo: ajudar, auxiliar. E é incrível como eles estão indo para o caminho desses sonhos, estudando para o vestibular, pesquisando o que eles podem fazer para. Tem o projeto de alfabetização das meninas também do Rotary, da Sônia, da Márcia, da Marília, e um deles quer ser professor de sociologia. Olha Que interessante, justamente para estudar a sociedade e saber o que ele pode fazer para melhorar o meio onde ele vive. E teve um caso, a Soraya também é psicóloga, então acho que ela pode até esclarecer isso para a gente. Teve um jovem lá que ele falou assim: Ah, eu não tenho sonho, né? Então, assim, ele nunca parou para pensar nisso. Ele estava ali entre os demais, mas ele nunca tinha parado para pensar que ele não tinha sonho, Sim. né? E aí a gente trouxe várias situações que ele poderia começar a sonhar, que ele poderia começar a visualizar um futuro diferente, né, Soraya? Eu sempre digo a eles: precisamos nos conhecer em primeiro lugar. Então eu sempre pergunto: do que você gosta? Ah, eu não sei do que eu gosto. E aí eu começo: quente ou frio? Doce ou salgado? E aí já vão surgindo os pontinhos de interrogação. Frio ou calor? Vento ou chuva? E aí eles param para refletir, que é muito interessante. E na próxima reunião, ele apresenta um sonho. E ele diz: Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Outra coisa muito importante, esses jovens eles estão aprendendo a conversar, a falar o que eles sentem, mas de uma maneira respeitosa, sem agredir o outro.
Esse relacionamento com amigo, inclusive, né, eu acho Sim, que é muito positivo, sim. né. Inclusive, nesse último encontro que nós tivemos, que foi junto com os pais foram embora, a programação estava para 4 horas. Duração, 4 horas de evento. Escureceu, eles não queriam ir embora. E de repente você pega jovens de 18 anos, 17 anos brincando de pega-pega novamente. E foi uma emoção que eles não se permitiam mais. E ali, nesse momento, eles sabem que eles podem ser verdadeiros, que eles podem sentir. Se eles estiverem magoados, eles podem verbalizar isso, que o colega não vai ficar chateado. É o que eu sempre digo. Vamos resolver aqui e agora. Podemos falar tudo o que precisa. Saindo da reunião, saindo do programa, fechamos o portão e lá fora tá tudo bem. É isso. E vocês têm, assim, uma ideia de quantos projetos por ano, tem um limite ou vai acontecendo de acordo com o que acontece na sociedade, como que funciona? Então, são jovens e eles mudam de ideia muito rápido, né? rápido. É, muito rápido. Então eles trazem as ideias e o nosso grupo vai direcionando. E eu sempre pergunto: "Vai dar tempo?". "Ai, vai dar tempo, vai dar tempo". Eu sei que teve campanhas também para arrecadação de roupas, né, eles se envolvem em várias coisas, né. Sim, a campanha de roupas, de absorventes, a campanha do leite. Então, eles se mobilizaram, eles, falaram com os professores dos colégios, foram, pedir as roupas para os pais. E assim, eles trazem numa alegria, sabe, numa empolgação, ajudam na separação, perguntam para mim: "Olha, posso chamar meu colega, ele quer conhecer?". "Pode". Como eu também tive um colaborador lá do Ceforte que estava lá, estava tendo a reunião dos jovens, e do nada ele chegou em mim e falou: "Nossa, é incrível, eu posso trazer a minha filha? Até que horas vocês vão ficar?". E hoje ela faz parte do Interact. Olha, É. incrível. E Norma, como que o Rotary, enxerga esses jovens, né? Como que é a visão que o Rotary tem dessas pessoas que começam a caminhar e que depois viram rotarianos, a maior parte deles. Como que vocês enxergam isso? Se tornar rotariano vai acabar sendo uma consequência. Mas o olhar é bem direto para os jovens, né, como eu comentei antes, você saber que você pode reunir um grupo de jovens num ambiente protegido, num ambiente bem estruturado e permitir que eles tragam as ideias que ele tem, a gente pensa que não, mas, assim, eles são ricos em Muito. ideias. Mesmo naquele dia da dinâmica, quantas vezes, quantos deles disseram: "Eu gostaria de fazer É, isso, eu gostaria". Então, assim, o Rotary enxerga, né, percebe isso, tem esse olhar, de que ele dá oportunidade para que um grupo de jovens possam desenvolver seu espírito de liderança, possam desenvolver a sua capacidade de ajudar o próximo, dentro de um ambiente protegido, bem sim. orientado, bem conduzido. E também estabelecer entre eles essa possibilidade de fazer amizades. É tudo que a gente quer para os jovens, que eles Sim. fossem capazes de desenvolver o lado, o afeto deles, se tornar amigo, se tornar colaborador. Então, esse é o nosso olhar para esses jovens. E o jovem hoje, ele tá mais, introspectivo, né, ele Sim. tá, assim, mais fechado às vezes, não sei, Soraya como psicólogo pode estar falando isso, e lá no Interact é o momento de ser ao contrário, Sim. né, Soraya? Então a gente é um ponto muito positivo também, além das ações sociais, né. Inclusive, nós temos uma jovem que hoje ela é a nossa presidente. Extremamente tímida, extremamente era, né, É. extremamente tímida, extremamente calada, ela tinha medo de ousar, medo. E
chegou a época da eleição para presidente e os jovens a indicaram. A princípio, ela ficou muito assustada. E hoje ela é uma líder incrível. Às vezes ela me liga e fala: "O que você acha desse projeto? Podemos colocar, podemos, lançar para o grupo?" Que é a Valentina, que nós amamos demais, como todos os jovens, mas assim, ela saiu da casca, ela saiu de dentro da concha, e de uma maneira muito segura, porque lá ela sabe que ela pode confiar e que ninguém vai julgar. Não importa, qual projeto eles sugerem. Nós não vamos julgar, nós vamos, tentar mostrar, é válido, não é válido? Vocês vão cuidar realmente desse projeto? Vocês acham que vai dar certo? Tá, se deu, então vamos embora, vamos embora. E tá dando muito certo. Eu gostaria muito de convidar esses pais para trazerem esses jovens. Ao invés de eles ficarem trancados no quarto, sabe, o aborrecente, deixa ele mostrar o valor que ele tem. E a gente precisa muito desse estímulo dos pais, do avô, da avó, de uma tia, para levar, às vezes, esse jovem nessa reunião, que é uma vez por mês, gente, né? Sim. Para estar entre amigos. Então, a gente precisa desse apoio da família para que estimulem esse jovem, né? Sim. Para que queiram que as pessoas esses jovens que são tão amados, estejam envolvidos em projetos como esse, Uhum. né, Soraya? Sim. E você falou que teve uma reunião que os pais foram. Como que foi o feedback depois desses pais? Você conseguiu falar com algum deles? O que eles sentiam do filho estar participando? Eles não imaginavam o que era um Interact, porque nós pedimos autorização para esses pais, para eles participarem. E a ideia desse encontro surgiu justamente porque os pais não entendiam: "Mas o que você vai fazer lá? Por que eu tenho que te levar lá e depois eu ir te buscar?" Porque essa segurança nós também temos, né, eles ficam conosco e depois os pais vão buscar ou nós mesmos levamos embora. Eles não imaginavam a grandiosidade que é. E foi um encontro onde tinham diversos jovens de outros países também que vieram por intercâmbio e esses jovens ofereceram um almoço de boas-vindas para esses intercambiários. E os pais ficaram encantados, mas espera aí, como assim o meu filho responsável por um almoço, por uma grandiosidade dessas, para esses jovens que estão chegando de fora? Eles se juntam, fazem Sim. uma festa aí Sim. típica, né, Brasileira. brasileira. Então, assim, e é tudo eles que fazem. Eles Tudo, vão na tudo. cidade comprar um doce que faz parte do tema, né? Eles cuidam da decoração, colocam bandeirinha. Então, é você inserir esse jovem em algo muito maior, Sim. né? E nós perguntamos, né: "O que você sabe fazer?" "Ah, eu vou pedir para minha mãe." Não, é extremamente importante você fazer, você colocar o amor nessa comida, nesse alimento. E deu tão certo que, assim, depois sobrou tanta comida que nós não sabíamos, tantos espetinhos, né, porque eles quiseram fazer espetinho e algumas outras comidas típicas. E os pais ficaram simplesmente encantados, vieram nos parabenizar, depois disseram que querem colocar os outros filhos, e hoje eles pedem para ter mais reuniões do que nós já temos, mais dias. É isso. Agora nós vamos fazer umas perguntas rápidas Uhum. para quem está em casa aí poder saber um pouquinho mais. Sim. Norma, uma palavra que define Interact. Responsabilidade. Trazer para esse jovem responsabilidade. Precisamos, gente, criar um movimento de jovens que façam a diferença nesse país, né, Norma? Sim. Soraya,
uma habilidade que você ganhou no Interact. Sensibilidade. Eu acho que eu me tornei muito mais sensível. Até por ouvir mais, né, Soraya? Sim, sim. Norma, uma dica para quem é tímido e quer começar. Começar. Tem uma frase muito bacana da psicologia que diz assim: voe com gaiola e tudo. Olha só. Então, assim, se a timidez é o que faz ficar dentro dessa gaiola, voa com a gaiola e tudo. A gente consegue ajudá-los a melhorar essa Não, e um timidez. exemplo foi a nossa presidente, que é adolescente, que vai fazer 15 anos, né? É. Ela entrou com a gaiola e tudo, não é? E Isso. hoje ela tem responsabilidade, ela monta as reuniões. Então, assim, ela se despertou mesmo, né? Pode vir que a gente dá jeito. Pode vir. Soraya, como convencer os pais em 10 segundos? Meu Deus, como convencer os pais? Eu acho que nossa, que difícil, gente. Como convencer Com a esses nossa pais? credibilidade, que é Sim, mais credibilidade É. que um Rotary Club, né? sim, sim. Acho que só É verdade. só você chegar e falar assim: Eu somos é, rotarianos, pronto. E isso muda mesmo. Falar que você é rotariano, nossa, então E eu acho assim, eu tenho um filho adolescente adulto já, mas assim, já passei por isso 3 vezes. Então, assim, nós como mães e pais, o que a gente mais quer? Que os nossos filhos estejam com boas pessoas, né? Sim. Que ele se relacione, que ele aprenda a respeitar as pessoas, a respeitar as meninas, né? No caso, como eu tenho filhos homens. Então, assim, estar com pessoas que vão fazer diferença no caráter dele, na sociedade. Então, eu acho que isso é o principal. Se hoje eu tivesse filhos adolescentes, né, eu pensaria dessa forma: eu quero que eles estejam com pessoas que vão ajudar a criar esse caráter dele, né, reafirmar. Hoje nossos jovens precisam querer ser líderes. Muitos hoje falam: "Não, não quero liderança". E como que esse jovem vai para o mercado de trabalho? E no Interact, ele vai aprender a liderar também, Vai. né. Então, assim, só temos a ganhar, gente. Então, assim, você que está nos ouvindo, nós já estamos planejando aí 2026, né? sim, Queremos começar o ano com uma reunião com esses pais, com esses jovens, fazer um café da manhã aí legal. Para quê? Para que você conheça onde o seu filho vai frequentar, né? O que ele vai fazer. Então, fica aí o convite para você que está nos ouvindo. Acesse o QR Code, pode colocar seu telefone aí nos comentários, que a gente vai até você para que você traga aí o seu adolescente, né. posso Eh posso só, eh, uma das mudanças que os pais perceberam muito é assim, eu sempre digo para esses jovens: "Não tem problema nenhum abraçar, não tem problema nenhum dizer que gosta, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de força". Demonstrar que ama, demonstrar o respeito que você tem pelos seus. E alguns pais me falam assim: "Soraya, olha a diferença, nós não fazíamos nenhuma refeição juntos". E algo que eu trabalho com eles é, pelo menos uma vez ao dia ou a cada 2 dias, vocês fazerem uma refeição juntos. Juntos, né. E assim, sem falar sobre trabalho, e sim sobre vocês. Perguntar para os pais como vocês estão, como foi o seu dia, do que você gosta, e eles estão fazendo isso. Que legal. E como já surtiu diferença. Agora a pergunta para as 2: qual o maior aprendizado organizando um evento para vocês? É, o aprendizado é até um dos objetivos do Rotary, né? A gente aprende a liderar.
Porque para você organizar um evento, você distribuir as Sim. funções, você sacar qual é a habilidade que cada pessoa tem, onde você pode pedir ajuda. Então, esse é até um dos objetivos do Rotary, desenvolver essa liderança que, de verdade, cada um de nós temos. Temos. Só precisamos de oportunidade para desenvolver. É isso. Vencer os desafios. Eu acredito que são vencer os desafios. Surgem várias questões no meio do caminho, não é? Sim. Em relação a alguns projetos. E nós não desistimos nunca. E é aí que a união vem. É impressionante como o Rotary pioneiro, ele se une de uma forma que ninguém entende. Ninguém entende. Quando uma tem um desafio e às vezes está difícil cumprir, é impressionante como do nada e em menos de 1 hora vai surgindo uma, outra, outra, outra. Quando você vê, tá todo mundo junto e você fala: "Gente, mas como vocês ficaram sabendo?". Não é assim, Norma? São incrível. E eu acho que são os desafios e que nós conseguimos lidar muito bem com isso. Eu acho que o Interact, gente, é liderança e serviço. É a principal missão dos jovens que estão no Interact, Sim. né. É a gente desenvolver essa vontade deles de servir as outras pessoas, né. De a Sim. gente montar um exemplo e ele poder levar, ele poder servir. Então desenvolver isso, com certeza, ele vai se tornar um adulto diferenciado. Sim. Então, já estamos indo para o final. Ah, Agora eu quero ouvir de vocês 2, 10 segundos para você convidar agora esse jovem que está nos ouvindo. Norma, fala aqui pra gente, convida esses jovens e fala o que eles estão perdendo e não estar no Interact. Eu convido você a participar desse grupo, na certeza de que você vai ser bem acolhido, de que você vai conseguir desenvolver o seu potencial, você vai ser ouvido e você vai conseguir colocar em ação todo o seu lado melhor, tudo que você tem de bom, você vai ter um espaço para projetar você. Então vem conosco fazer parte desse time que eu tenho certeza que você vai crescer muito. ai, que lindo, que Perfeito. lindo. Jovens, em primeiro lugar, venham conhecer a si mesmo. Eu acho que é a primeira etapa a ser vencida. É quem eu sou, o que eu quero. Então, venham para o Interact justamente para conhecer a si próprio. E se você tem a vontade de ajudar o próximo, se você tem sonhos e que você considera impossível, eu lanço esse desafio. Venha estar conosco, venha fazer parte dessa nova jornada, porque aqui estamos simplesmente para estender as mãos para vocês. É isso, e essas mulheres, como outras mulheres, outros homens que formam essa equipe e outras equipes também do Rotary, né, é a magia realmente do Rotary, né. É a magia do servir, é a magia do transformar, é a magia de ver quem precisa e trazer para perto. Então, gente, fica a nossa dica para você que está aí nos ouvindo, pai, mãe, incentive seu filho a fazer parte, a começar um 2026 diferente. Então eu te convido para você se inscrever aí, deixar o seu contato, acessar o QR Code e não perder essa chance. Traga conhecer, você que é pai, você que é mãe, faça parte também dessa comunidade que a gente pode chamar, né, Norma, de Rotary Clube Marília Pioneiro. É isso, né? Isso. Gente, um prazer ter vocês com a gente hoje. Ativa a notificação, vamos ter mais episódios falando do Rotary, falando de tudo que ele traz de bom para nossa sociedade. Então, ativa a notificação, não perde nenhum conteúdo.
Vamos agradecer aos nossos apoiadores, a Hashimitsu, com essa mesa de Natal. Nós vamos provar esses panetones, gente, porque olha, não dá para você sentir, mas o cheiro aqui tá nos matando, né? Tá sim. Muito bom. E assim, Natal, Ano Novo, vamos assim fazer uma mesa bonita para nossa família, né? Vamos colocar aquela toalha que está lá guardada, guardando para algo especial, e vamos montar aí para nossa família do nosso jeito, na nossa condição, mas fazer um final de ano diferente, de paz, de harmonia, né? E começar realmente 2026 de uma forma que a gente possa se transformar e a partir daí transformar o outro. Então, meu muito obrigada a vocês. Hoje nós vamos dar os nossos presentes aqui, que a Mel lá na MB também forneceu, para que você fique mais bonita ainda nesse ano novo. Muito obrigada por estar com a gente até agora e não perde os próximos episódios. Muito obrigada.